Pessoal, só explicar a dinâmica aqui para vocês. Eu vou explicando, tá? Eu espero que vocês consigam pegar a explicação, mas indico que sempre vão anotando tudo. E aí a gente deixa as dúvidas para o final, só para eu não cortar a linha de raciocínio, porque mesmo eu tendo aqui um papel na minha frente, eu nunca sigo o papel, tá, gente? Vocês vão ter que acostumar com isso aí. Eu vou falar algumas coisas importantes do livro, vou falar algumas coisas importantes do Solzhenitsyn e vou dar algumas dicas que me pediram para passar, tá? Então, vamos lá. Quem não fez a leitura, eu indico que vocês prestem atenção na nossa explicação que eu vou dar sobre revoluções russas e guardem esse papel dentro do livro. Por quê? O Solzhenitsyn não vai citar os fatos históricos. Ele vai partir do princípio que você sabe esses fatos históricos. Então, ele só vai colocar aqui a data. Então, quando ele citar aqui 1937, ele vai falar que teve uma torrente de contra-revolucionários, ou seja, uma onda de contra-revolucionários em 1937. Por quê? Vocês já vão ter o papel de cola que em 1937 foi o grande expurgo de Stalin. Então, teve uma febre de pessoas presas e pessoas executadas. Então, ele parte do princípio que você já conhece a história da Rússia, tá? Então, sempre usem esse papel como cola, como a sua fonte de linha cronológica, tá? Então, essa é a maior dica que eu posso dar para vocês nessa leitura. A torrente que ele vai citando aqui nas nossas primeiras metas aqui, é essa onda de contra-revolução, tá? Porque as pessoas que apoiavam o regime, de repente, passaram a ser inimigos do regime e começaram a ser presos. Então, ele fala que é uma onda de contra-revolucionários de forma irônica. O Solzhenitsyn vai usar de ironia quase até o final do livro. Chega no final do livro, ele fica esgotado dos acontecimentos e ele modifica a linguagem dele. Mas até 2/3 do livro ele vai usar a ironia, tá, gente? Então, não é uma leitura pesada, difícil, é uma leitura que ele vai trazer essa leveza com a ironia dele. É até um dos motivos que o Charlamov, né, que é o escritor dos Contos de Colimar, não quis fazer uma parceria com ele, porque o Charlamov traz as coisas de forma mais densa, né? Ele trata esse assunto com mais seriedade. Então, o Solzhenitsyn traz essa linguagem irônica, então eles não casam, tá? Vou explicar aqui do começo, e aí vocês vão entender as revoluções russas, tá, gente? Vou tentar seguir aí os tópicos que eu coloquei para vocês aí. Então, gente, o Império Russo, tá, que vai até 1917, ele era majoritariamente agrário. Coloquei para vocês. Ele tinha uma população de quase 140 milhões de pessoas concentradas naquele território, mas era concentração em poucos territórios, porque eu não sei se vocês conhecem o mapa da Rússia, mas parte da Rússia é quase inabitável, né? Porque é muito frio, então fica muitas pessoas concentradas em um território bem menor do que a região toda da Rússia, tá? Então, era cerca de 140 milhões de pessoas, era um lugar majoritariamente agrário, muitos camponeses, um sistema semi-feudal, ok? Então, isso aí vai gerando insatisfação nas pessoas. Toda vez, isso aí em todos os clubes eu falo, tá, gente? Toda vez que começa um sentimento de insatisfação, isso vai levar a alguma coisa, algum movimento popular, alguma revolução. Então, essa insatisfação por esse sistema semi-feudal, ou seja, temos um senhor de terras que explora os camponeses. Sim, tinha exploração, tá, gente? Só para ficar claro. O comunismo, na sua base, ele não surge com uma ideia que nós temos hoje, do século XXI, não. Ele surge com uma ideia de vamos eliminar essa exploração, porque realmente existia. No início da Revolução Industrial, realmente as pessoas trabalhavam muito, né, uma carga horária muito alta com salários baixos, né, sem folga, sem descanso.
Então, as ideias comunistas começam a proliferar dentro dessa situação, ok? Então, assim, quando a gente vai estudar, por exemplo, Marx, a gente não pode achar que ele era um sem-emprego que estava jogando ideias ao léu. Não. Tinha um motivo para ele escrever essas ideias. Realmente existia essa exploração das pessoas, do operário e dos camponeses, ok? E aí, coloquei para vocês que boa parte dessa população era analfabeta. Isso só vai ser corrigido com Stalin. Então, quando vocês se depararem com informações de que Stalin corrigiu o problema do analfabetismo, verdade, ok? Mas ele corrigiu por interesses próprios, porque ele queria trazer uma evolução para a indústria dele. Então, as pessoas precisavam estudar, ok? Mas maior parte da população analfabeta, campesinato, sistema semi-feudal, ok? Então, como aconteceu em toda a Europa, vai acontecer a proliferação das ideias comunistas na Rússia, no Império Russo, ok, gente? E aí, essas ideias comunistas começam a se espalhar, principalmente pelas poucas indústrias que temos na Rússia nesse período, exatamente pelo motivo que eu falei para vocês, carga horária muito alta, as pessoas ganhando um salário muito baixo, que não dava para sobreviver, né? É nessa ruptura que a insatisfação aumenta, gente. Por quê? Antes era um sistema de escravidão, tá? Vai acontecer uma ruptura e as pessoas passam a receber salário, só que são salários muito baixos. Então, essa insatisfação que vai gerar essa ideia comunista vigorando aí na Europa. A Rússia também faz parte da Europa, né? É semi-Europa. Então, essas ideias começam a proliferar nesse ambiente, tá? Não foi à toa. Então, em 1898, Lenin vai criar o Partido Operário Social Democrata Russo, que nesse primeiro momento era proibido. Então, ele vai ser um partido ilegal, tá? Estamos aqui num sistema czarista, o Império Russo era dominado pelos czares, né? E não podia ter nenhum partido político, ok, gente? Então, por isso que era ilegal. Então, aí, em 1898, vai ser criado esse partido, mas, a princípio, ele é ilegal. E aí, dentro desse partido, que começa a crescer, começa a ampliar, porque esse partido defende essa ideia de levar a produção para quem estava produzindo, tá? Essas ideias marxistas. Então, em 1903, os bolcheviques e os mencheviques estão dentro do mesmo partido, que é esse Partido Operário Russo, mas eles começam a divergir nas ideias. Porque os mencheviques acreditavam que esse governo proletário, ou seja, o socialismo, deveria vir através de uma transição, tá? Ou seja, capitalismo para ir para o socialismo. Os bolcheviques acreditavam que essa revolução deveria acontecer através de violência, uma ruptura drástica. Então, eles vão divergir. Bolcheviques significa maioria e mencheviques, minoria. Só que os bolcheviques não eram maioria, tá, gente? Só para ficar claro. Então, gente, em 1904, a Rússia, que já não estava bem das pernas, vai entrar numa guerra contra o Japão, tá? E nessa guerra, eles vão lutar por um território chamado Manchúria, ok? Nessa guerra, a Rússia, apesar do maior território, um exército muito maior, ela vai perder a guerra. Então, o Japão vai fazer com que a Rússia assine um tratado de paz para que eles encerrem a guerra e a Rússia vai sair humilhada desse confronto, tá? E com essa humilhação, vai aumentar essa insatisfação popular, tá? Então, assim, as pessoas já estavam cansadas desse sistema czarista, já estavam cansadas desse sistema semi-feudal, ok? Aí vem esses conflitos, a guerra, as pessoas são obrigadas a lutar, os homens, no caso, eles começam a fazer deserção do exército, e isso vai gerando mais e mais conflito dentro da região da Rússia, do Império Russo, ok, gente? E aí, em 1905, a Rússia derrotada, assina o tratado, muitas pessoas vão desertar do exército, tá, gente? Essa insatisfação vai crescendo
Então, um padre, tá, chamado Gapon, ele vai organizar uma manifestação para levar para o czar essas insatisfações, ok? Então, em 1905, eles vão organizar essa manifestação pacífica até o Palácio de Inverno, que é o lugar onde os czares ficavam, né? No caso, o Nicolau II. E esse padre vai organizar essa manifestação. Eles vão marchar até o Palácio de Inverno, onde o Nicolau não estava, só para ficar claro, tá, gente? Vão marchar cantando Deus salve o czar, ou seja, tudo pacífico, eles não queriam nada, derrubar o governo, eles queriam levar as insatisfações deles para o czar, beleza? Só que aí o que acontece, gente? O Nicolau não está no palácio, tá? Já é comprovado isso. E a guarda imperial czarista vai abrir fogo contra os manifestantes, que não estavam fazendo nada. Eles simplesmente marcharam até a frente do palácio. E aí, esse dia vai ser conhecido como Domingo Sangrento. Isso vai manchar muito a imagem do czar. Mesmo ele não estando lá, até então era entendido que as ordens vieram dele. Ou seja, abra fogo contra esses manifestantes. Várias pessoas vão morrer, tá? Nesse período aí do Domingo Sangrento. E as pessoas vão se manifestar mais e mais, porque elas vão ficar totalmente insatisfeitas com esse massacre. É um massacre, né? As pessoas marchando, crianças, idosos, o padre, e aí todo mundo vai lá e abre fogo contra eles. Então, vai acontecer a Revolução de 1905, que é a primeira Revolução Russa, tá? Só que essa revolução, gente, é até pouco falada porque ela não gerou muita coisa. Ela não trouxe muitas modificações para o Império Russo. O que aconteceu? O Nicolau II vai criar a Duma, tá? Que é uma espécie de parlamento. Então, a monarquia absolutista do czar vai se transformar numa monarquia constitucionalista. Isso significa o quê? Nada. Porque o poder final passava pelo Nicolau. Então, na prática, nada mudou. Só que ele fez isso, ele criou esse parlamento para levar as insatisfações, para votar lei, só para que as pessoas ficassem mais tranquilas, para dar uma abafada nessa revolução, que as pessoas estavam começando a se rebelar em vários locais. O Lenin, gente, o que ele está fazendo? O Lenin faz parte dos bolcheviques, o partido lá atrás se dividiu, certo? E aí o Lenin faz parte e lidera os bolcheviques. E ele precisa ampliar o partido, ele precisa ampliar o alcance do partido. Para isso, ele precisa de uma arrecadação de fundos. Ele vai pedir para o Stalin, que ele conheceu um ano antes, lá na Finlândia, no congresso do partido, para que ele organizasse alguns assaltos e assim conseguisse caixa para o partido. Então, o Stalin, que eles conheceram em 1904, Stalin era um adepto do Lenin, tá? Ele vai organizar alguns assaltos para levar dinheiro para o partido bolchevique, ok? E aí, nesse período, os bolcheviques vão arrecadar dinheiro, vão começar a tentar ampliar o número de membros, porque, apesar de ser maioria no nome, eles não eram maioria, ok? E as ideias deles eram muito radicais. Lembrando que no Império Russo, apesar da insatisfação, as pessoas amavam muito o czar. Elas tinham muito apreço pelo czar. Então, você trazer ideias de ruptura com violência não era bem visto. Ok, gente? E aí, coloquei para vocês sovietes de São Petersburgo. Quem são eles, gente? Isso aí é um conselho de operários, ok? Liderados por quem? Trotsky, tá? O Trotsky organiza esses operários para tentar desarticular a repressão do governo, ok? Mas não conseguiu nada, não conseguiu nada. O governo czarista, inclusive, vai desmantelar essa organização, que vai ser refundada, se existisse essa palavra, lá na frente, ok? Então, em 1914, o que está acontecendo no mundo, tá, gente? Sempre que vocês forem fazer leituras, aulas,
tenta descobrir o que está acontecendo no mundo, tá? Em 14, vai começar a Primeira Guerra Mundial. E aí, o Nicolau II, né? A Rússia, um caos, tá tudo um caos, as pessoas insatisfeitas, e ele vai decidir o quê? Entrar na Primeira Guerra, né? Quem fez aula aí da Primeira Guerra sabe que não tinha motivo algum para que eles entrassem, né? Ele vai quase para defender o território de terceiros, porque nada iria influenciar lá no Império Russo. A guerra estava acontecendo para o lado de cá. Mas a gente sabe que o primo dele, o Jorge V, está lá na Inglaterra e ele vai auxiliar o primo dele, né? Então, ele entra numa guerra desnecessária, despreparado para proteger interesses de terceiros, entendeu? Então, assim, as pessoas vão ver isso. E o exército russo que vai para o fronte, gente, eles vão com poucas armas, sem preparo nenhum, sem bota, sem farda. Então, eles vão para a guerra descalços, né? Então, era uma guerra que eles não precisariam entrar num primeiro momento, não fazia sentido. Eles vão proteger outras nações. Então, vão lá, despreparados, isso vai gerar uma instabilidade política. O que acontece? Quando você entra numa guerra, gente, o país precisa começar a imprimir dinheiro para custear essa guerra. Quando você imprime dinheiro, você gera o quê para a nação? Inflação. Então, essa inflação vai chegar diretamente no povo. O povo já estava passando uma situação precária, e aí, com a entrada na guerra, a inflação vai disparar, né? Aí, em 1915, o fronte russo não está dando certo, né? A Rússia está perdendo várias batalhas, e aí o Nicolau decide que o melhor é ele ir diretamente para o fronte. Ele vai para a guerra diretamente e ele deixa o Império Russo nas mãos da esposa dele, né? A Alexandra. Mas, gente, olha só, nessa guerra, a Rússia estava lutando contra a Alemanha, certo? E a esposa do Nicolau era alemã. Então, nesse momento, gente, a Alemanha era o inimigo. Uma alemã era o inimigo. As pessoas não gostaram dela ter ficado na liderança. E tem um outro detalhe, que vocês já devem ter ouvido falar. Ela também era muito influenciada pelo Rasputin, né? Aquele mago, feiticeiro, o que vocês quiserem chamar ele, né? Macumbeiro, o que vocês quiserem. Ele influenciava ela diretamente, porque uma vez ele conseguiu ajudar o filhinho deles, né? Que tinha hemofilia, o Alexei, e aí ele virou o melhor amigo dela, tudo ela perguntava para ele, as pessoas percebiam isso, que o Rasputin estava lá dentro da corte, influenciando decisões importantes políticas, e as pessoas não gostavam disso, não. Tanto que pegaram ele e assassinaram, né? Mas Nicolau deixa o Império Russo para a esposa dele cuidar, as pessoas já tá tudo, ó, gente, tá tudo virando uma bola de neve, vocês estão vendo? Tudo uma bola de neve, não foi assim, de repente aconteceu. Não, tudo uma bola de neve. Então, ele tá lá no fronte da guerra, uma guerra que ele não precisava lutar, a insatisfação vai crescer. E em 17, gente, em 1917, a Rússia já está perdendo muito lá na guerra, tá? Muitas pessoas morrendo, por quê? O Império Russo tinha o maior exército do mundo, tá? Mas era assim, morria 100 mil, mandava mais 100 mil. Morria 100 mil, mandava mais 100 mil. Entendeu? Um monte de soldado descalço ia para lá, morria, para lá, morria, para lá, morria. E era assim, eram descartáveis. E aí, em 17, vão fazer uma nova manifestação popular, né? Mas diferente do que aconteceu lá em 1905, dessa vez, quando eles fazem essa manifestação popular, os guardas são chamados para conter os manifestantes. E o que eles vão fazer? Ao invés deles abrirem fogo contra os manifestantes, igual em 1905, eles vão se unir aos manifestantes. Então, os guardas passam a fazer parte desses manifestantes. Então, consequentemente, com a Revolução de Fevereiro, tá? Essa é a de fevereiro, não é a Revolução Russa
que a gente conhece lá, não, tá, gente? Então, essa Revolução de Fevereiro faz uma pressão e o Nicolau vai ter que deixar o poder. Ele vai entregar o poder, tá, gente? Ele volta lá para a Rússia, ele vai ser obrigado a abdicar do poder. Lá no trem, chegando na Rússia, ele tem que entregar o poder, ok? E esse poder vai passar para a mão da Duma. Lembra a Duma, lá atrás, aquele parlamento que ele criou? Esse parlamento era majoritariamente composto pelos mencheviques, ok? E o poder vai passar para a mão dos mencheviques, tá, gente? Na figura do Martov, principalmente, tá? E aí, em 17, temos a Revolução de Fevereiro. O Nicolau vai renunciar ao poder, ele vai ser exilado com a família dele, né? As 4 filhas, o filhinho, a esposa, numa região mais afastada, tá? E a Duma vai tomar o poder, beleza? O governo provisório, o que ele fez, gente? Ele vai decidir que vai continuar na guerra. Aí as pessoas endoidaram. Ninguém queria que continuasse a guerra, gente. Inflação gritando, as pessoas morrendo, né? A fome aumentando, o desemprego, tudo, tudo. E a Duma decide que vai continuar na guerra, certo? E aí, nessa posição, os sovietes, tá? Sovietes lá do Trotsky, lembra? Vai ressurgir para tentar tomar o poder da Duma, tá? É nesse ambiente que o Trotsky, que num primeiro momento não era tão vinculado às ideias de Lenin, ele vai se aproximar com as ideias de Lenin. Porque ele também quer tomar o poder da Duma e ele também quer que a Rússia saia da guerra, tá bom? E aí, nesse período, vai ter, nesse governo provisório, várias tentativas de golpe, vai ter várias confusões dentro desse governo provisório, até chegar em outubro de 1917. Então, vocês estão vendo que de fevereiro a outubro, que na verdade é outro calendário, tá, gente? Mas de fevereiro a outubro, várias confusões, pessoas tentando dar um golpe, tentando tomar o poder da Duma. O que vai acontecer? A Alemanha, ela estava lutando 2 frontes, para quem já aprendeu a Primeira Guerra aí. A Alemanha está lutando lá no fronte francês, tá? A Alemanha está aqui, ó. Ela está lutando nesse fronte aqui contra a França, e a Rússia está fazendo ela lutar nesse fronte aqui, ó, no fronte da Prússia, ok? Então, a Alemanha está com 2 frontes abertos. Não era interessante para ela que a Rússia, presta atenção nisso, que isso é muito importante, que a Rússia permanecesse na guerra. Por quê, gente? 2 frontes dá muito trabalho. E um fronte tão amplo quanto o da Rússia, com tantos soldados para queimar, dava muito mais trabalho. Na França, eles tiveram menos trabalho, ok? Então, o que acontece? Um general dentro da Alemanha, muito famoso, que foi um dos responsáveis por criar o Hitler, chama Ludendorff, ele vai auxiliar uma pessoa que está refugiada na Europa, chamado Lenin, tá, gente? O Lenin está exilado na Europa. O Ludendorff, alemão, general da Primeira Guerra, ele vai falar assim, olha, Lenin, a gente vai te dar um dinheiro aí, eu quero que você volte para lá, a Rússia está uma confusão, você vai voltar para lá e vai tomar o poder, ok? Para tirar a Rússia da guerra. A gente precisa que a Rússia saia da guerra, tá? E aí eles vão financiar o Lenin para que ele volte para a Rússia e tome o poder. Ele vai chegar na Rússia, tá? Até com medo, assim, porque ele tinha sido exilado. O Trotsky, o Stalin e o Lenin, eles foram exilados várias vezes, inclusive, tá, gente? Cada um num canto. O Stalin lá na Sibéria, sempre fugia. O Trotsky na América e o Lenin na Europa, ok? Então, o Lenin volta, financiado pela Alemanha, vai voltar com um discurso que ficou muito famoso, chamado Teses de Abril, ok? Que é o discurso de paz, pão e terra. Ou seja, ele prometia paz, né? Ou seja, saída da guerra. Pão, as pessoas não iam mais passar fome, ok? E
terra, ele faria uma reforma agrária muito ampla, as pessoas teriam terra, tá? Não seria mais um sistema semi-feudal. Então, ele promete essas três coisas com as teses de Abril. E ele fala que todo o poder aos sovietes, os sovietes do Trotsky lá, ok? Aquele movimento, aquela organização revolucionária, nesse momento pró-bolcheviques. E aí, gente, os bolcheviques vão ganhar muitos adeptos, que eu coloquei para vocês, apoio, e eles decidem dar um golpe, tá? Então, assim, o Lenin vai chegar no poder através de um golpe, tá, gente? Porque a Duma que controlava, eles vão marchar até o Palácio de Inverno, vão tomar o Palácio de Inverno de assalto, ok? Matar algumas pessoas, prender outras pessoas e vão tomar o poder a partir daquele momento. A hora que eles chegam lá dentro do Palácio de Inverno, que eles vão decidir quem vai fazer o quê, como que vai ser o governo dos bolcheviques. Essa aí é a Revolução de Outubro de 1917, a tão famosa, tá? É o Lenin com o Trotsky tomando o Palácio de Inverno e tomando poder dentro da Rússia, sendo que o Nicolau já está derrubado, eles derrubam a Duma e eles são os responsáveis pelo poder dentro da Rússia nesse momento, tá, gente? Que não é mais Império Russo, porque não tem mais imperador. Beleza? Então, é Rússia. E aí, essa é a terceira Revolução Russa, e a mais importante, a que vocês sempre vão ouvir falar. Os bolcheviques tomam o poder e eles vão começar a tomar as primeiras providências deles, tá? Que é criar a Tcheca, que eu coloquei para vocês, que é a polícia soviética, ok? Que vai silenciar opositores, fazer execuções, levar as pessoas para os campos de trabalho, que não chama gulag, tá? Campos de trabalho. Na época dos czares, esses campos de trabalho já existiam, tá bom, gente? Chamado de katorgas, ok? Quando Lenin toma o poder, ele vai reabilitar esses campos de trabalho, tá? Lá na frente que isso vai se transformar em gulag, tá? Só para ficar bem claro, não confunda as informações. Então, a Tcheca vai ser responsável pela prisão dos contra-revolucionários, né? Dos opositores. Eles vão fechar os meios de comunicação, tá? Todos. Eles vão ser controlados por essa polícia soviética. E aí, em 1918, escrevi para vocês que o Lenin vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk, ok? Que é a saída da Rússia da Primeira Guerra. E nesse tratado, ele vai assinar um pagamento de indenização para a Alemanha. Então, o Lenin concorda em sair da guerra e vai pagar uma indenização para a Alemanha. Por quê, gente? Eles tinham feito um acordo, né? Lembra que eu expliquei vocês. O Trotsky vai se tornar o ministro dos Assuntos Navais e Defesa da União Soviética, que eu escrevi aí, e ele vai reorganizar o Exército Vermelho. Vermelho, porque é o Exército Revolucionário, tá? Branco é o Exército do czar, ok? Então, ele vai reorganizar esse Exército Vermelho, ampliar. Nesse momento, eles vão começar a fazer uma reforma agrária. Num primeiro momento, vão tomar regiões das igrejas, tá? Da Igreja Ortodoxa Russa, e vão tomar grandes propriedades, ok? Eles vão tomar e redistribuir essas terras. Vão nacionalizar os bancos, tudo bem, gente? E aí, o Lenin vai tentar unir a força dos operários, né, da indústria da Rússia, com a força dos camponeses, né, que antes era do sistema semi-feudal. Por isso, a foice e o martelo, né? Foice do campo, martelo dos operários, ok? E, por exemplo, na Coreia do Norte tem um lápis também, um lapisinho assim, um pincel que vem da força dos intelectuais, né? Mas todo mundo conhece é a foice e o martelo. Enfim, ele vai tentar fazer uma junção dessas duas forças, ou seja, os operários ligados aos camponeses para lutar a mesma luta. E aí, gente, o Lenin, que era muito democrático, ele marcou uma assembleia constituinte para votar,
para que as pessoas agora, que tem um governo democrático bom para todo mundo, as pessoas podem votar em um partido. Só que nessa Assembleia Constituinte, os bolcheviques vão perder a eleição. E o que o Lenin faz? Estou nem aí, eu vou continuar no poder, tá? Então ele rasga ali, ó, os papéis da Assembleia Constituinte, a hora que os bolcheviques perdem, e ele vai continuar no poder. Então, a partir desse momento, o governo dele passa a ser um governo ditatorial, porque ele não aceita o resultado da eleição. Ok, gente? E nesse período, né, com o governo ditatorial de Lenin, vai começar um período que chama Terror Vermelho. Ok? Então, se vocês escutarem por aí que o governo de Lenin não teve massacres, execuções, fome e tal, só falar assim, terror vermelho, ok? Então, esse período de terror vermelho é o período do governo ditatorial de Lenin, ok? Então, nesse período do terror vermelho, vão morrer cerca de 1 milhão de pessoas. Isso é um número conservador, tá, gente? Se vocês pegarem os estudiosos que vão mais a fundo nesse tema, passa 10 vezes esse número, tranquilo, ok? E aí temos início o quê? A Guerra Civil Russa. Por quê? Como eles não aceitaram o resultado da eleição, né? E o Exército Branco, que é o exército dos czares, quer de volta o czarismo. O Exército Vermelho é o exército dos bolcheviques, querem defender a posição deles. Então começa a Guerra Civil Russa. Coloquei Exército Vermelho, já expliquei para vocês que é o exército dos bolcheviques. Branco, o exército dos czares. Verde são os camponeses que detinham terras ainda. Eles não queriam nenhum nem outro. Eles não queriam nada, nenhum dos dois. E o Exército Preto é a minoria, são os anarquistas. Depois eles vão se unir ao Exército Vermelho. Ok, gente? Então, em 1918, coloquei aí que o Lenin dá ordem de execução da família Romanov, que está lá em exílio, quietinha, tá? Dentro da desculpa dele e do Exército Vermelho, o Exército Branco estava avançando para a região onde os Romanov estavam. Então, como o Exército Branco estava chegando perto, ele decide que tem que executar os Romanov para que eles não retornem ao poder, inclusive as crianças, tá? Só que, se a gente pegar para tentar ter outra visão disso, o irmão do Lenin, gente, lá atrás, no governo de Alexandre, ele vai ser executado, porque ele tentou matar o czar. Então, o irmão do Lenin, o Sacha, ele vai ser executado, tá? Porque ele financiou esse ataque ao czar Alexandre. Então, se você fizer uma análise fria, foi uma vingança do Lenin, que sempre guardou isso com ele, e essa execução do irmão foi o que tornou ele um revolucionário. Foi nesse momento que ele começou a estudar os escritos de Marx. Tudo bem, gente? Inclusive, é ele que vai levar os escritos de Marx para a Rússia, tá? O manifesto, no caso. E aí, gente, em 19, os gulags são criados. O que é gulag, gente? Gulag não é o lugar, o terreno lá com a parede, nada disso. É a administração dos campos, ok? Então, nesse momento, no governo de Lenin, Gulag é a administração desses campos de trabalho. Só lá com Stalin que ele vai transformar o nome Gulag no lugar em si, tá? No lugar físico. Mas, num primeiro momento, o Lenin vai organizar esses campos, vai ampliar, porque tem muita gente já presa, muito contra-revolucionário, ok? E nesse momento, gente, em 19 ainda, vai ser criado por Lenin a Comintern, que é muito importante. Quem for estudar comunismo na América Latina tem que estudar a Comintern. Comintern, gente, é uma organização que o Lenin criou para espalhar partidos comunistas pelo mundo. Tá? É através da Comintern que vai ser criado o Partido Comunista aqui no Brasil, Partido Comunista na China, que depois, lá na frente, vai financiar Cuba, ok? Então, a Comintern, num primeiro momento, é responsável por
essa expansão, tá? Expansão dos partidos comunistas pelo mundo, ok? E aí ele vai fazer a nacionalização da produção, ou seja, ele vai realocar os grãos, tá, gente? Essa realocação de grãos tem uma política dentro da União Soviética, que depois também vai ser usada na Coreia do Norte, que é a realocação dos grãos vai, em primeiro lugar, para o exército. Então, o exército recebe os grãos primeiro e, se sobrar, a população recebe. Por isso que as pessoas morrem de fome, tá, gente? É nesse período aí que acontece a fome. Por quê? Essa política de você, primeiro, entregar para o exército, você vai deixar pessoas que não estão produzindo com fome, tá? Ou seja, idosos, crianças, né? Então, aí, em 1921, vai acontecer a grande fome russa, que vai matar cerca de 5 milhões de russos, números conservadores, ok, gente? Não foi só isso, não. Só que, o que está acontecendo, gente? Não está funcionando. A aplicação do socialismo não está funcionando, não. Então, o Lenin vai criar uma coisa que depois vai revirar no túmulo para ele, porque muitas pessoas criticam o Lenin por conta disso. Ele vai criar a NEP. Ele está vendo que o socialismo não deu muito certo. Então, o que ele vai fazer? Tentar fazer uma abertura econômica. Essa NEP é Novas Políticas Econômicas. Ele vai criar um plano liberal, ok? Para que ele possa receber uma ajuda estrangeira, ou seja, ele vai aceitar capital de outros países e ele vai vender o excedente. Visto que não tem excedente, ele vai tirar da boca de algumas pessoas e vender para gerar o quê? Renda, capital, ok? Então, essa NEP é Novas Políticas Econômicas criadas por Lenin e foi muito criticado por isso, porque ele fez uma abertura ao capitalismo, tá? Para poder sair da crise que ele conseguiu gerar com a aplicação do socialismo. E aí, gente, em 1922, a Guerra Civil Russa vai ter fim, tá? O Exército Vermelho vai vencer, ou seja, os bolcheviques vão vencer essa guerra civil. De 5 a 10 milhões de mortos nesse período da Guerra Civil, só pela Guerra Civil, tá, gente? Pode ir somando aí o número de mortos aí, ó. Milhões e milhões e milhões. Então, de 5 a 10 milhões de mortos dentro da Guerra Civil. E aí, a partir do momento que os bolcheviques vencem a guerra, ok? O Lenin vai criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por quê, gente? O marxismo de Lenin, como eu falei com vocês lá no comecinho, cada comunismo é um comunismo. O marxismo de Lenin, que é o leninismo, tá? Ele é um marxismo internacionalista. Ou seja, ele quer expandir esse modelo para outros países. Diferente, por exemplo, da China, diferente de Stalin, que é stalinismo, maoísmo, tá? Então, o leninismo é um marxismo internacionalista. Ele vai tentar buscar aliados para ajudar nessa política econômica, ou seja, um país socialista ajudando outro país socialista, que é a visão que nós temos aqui no Brasil. O nosso país fazia esse papel de auxiliar outras nações socialistas financiando essas nações, tá? Então, nós já fizemos esse papel. Então, o marxismo de Lenin, que é internacionalista, buscava aliados fora, ok? E aí, gente, nesse período, Stalin, que era aliado do Lenin, né? Não vamos esquecer dele, ele recebe o cargo de secretário-geral do partido, que ninguém queria. Ninguém queria esse cargo, gente. Todo mundo queria matar, queria ir para o exército, queria executar. Né? O Beria estava lá na frente do exército, depois entra para a NKVD. O Stalin pegou um papel burocrático. Ele foi muito inteligente, tá, gente? Quem falar que Stalin é burro não leu nada sobre Stalin. Stalin vai pegar um papel burocrático onde ele dominava a agenda do partido e ele dava cargos dentro do partido. Então, ele vai conseguir cargos estratégicos para aliados dele. Ou seja, as pessoas vão ter dívidas com o Estado, ok?
E aí, o Stalin, com esse cargo estratégico, tá? Que dominava a agenda do partido, conseguia cargos dentro do partido, cargos burocráticos importantes, né? Ele vai ficar quietinho ali, porque ele está conseguindo lealdade, beleza? Entre 22 e 24, gente, o Lenin vai sofrer vários derrames, coloquei aí, e vai começar a perder a habilidade de governar, né? Algumas pessoas falam que pode ser que ele tenha sofrido algum envenenamento, etc. Outras pessoas citam que é pelo ataque que ele sofreu de uma militante, né, a Fanny Kaplan, que deu 2 tiros nele nesse período. Então, pode ser uma das duas coisas, ou pode ser outra coisa, enfim. Só que ele começa a sofrer vários derrames, né, e perde a capacidade de permanecer no governo. O Lenin, nesse período, vai perceber que o Stalin não é flor que se cheira, né? Porque, gente, o Stalin, nesse período que ele está um pouco mais à frente do poder, ele vai decidir do nada. Os mencheviques tiveram que correr da Rússia, né? Eles foram lá para a Geórgia. O Stalin nasceu na Geórgia, para quem não sabe. Ele é georgiano. E ele decide que ele quer invadir a Geórgia para matar os mencheviques, assim, do nada, tá? E aí, o que acontece? O Lenin fica sabendo disso, não permite que o Stalin faça essa invasão à Geórgia e saia matando todo mundo, né? Não porque ele é bonzinho, tá, gente? Mas porque isso ia custear, ia entrar numa batalha, enfim, estratégia, né? E o Stalin acha que quem fez a cabeça do Lenin foi a esposa do Lenin. E ele vai brigar com ela, vai xingar ela, vai bater boca com ela, ela vai e conta para o Lenin, tá? Então o Lenin começa a perceber que o Stalin é muito instável, né? E ele escreve várias cartas falando mal do partido, o Lenin já doente, tá, gente? Ele fala que no partido tinha muita corrupção, ele está vendo que vários cargos que o Stalin forneceu, que gerou lealdade, gerava uma corrupção, ou seja, pessoas contra ele, que era o líder, né? E aí, o Lenin faz uma recomendação em uma dessas cartas que nunca chegou para ninguém, né? De que o Trotsky deveria assumir o lugar dele. Pois é, né, gente? Se até o Lenin, né, é um querido aí, achava, quem somos nós, né? Mas o Lenin vai e recomenda que o Trotsky assuma o poder no lugar dele, e não o Stalin. E que o Stalin deveria ser retirado do cargo. Não só não assumir, mas deveria ser retirado do cargo. E aí, gente, acontece que o Lenin morre antes de qualquer coisa. Então, assim, infelizmente veio a falecer, né? E o Stalin, gente, nesse momento do falecimento do Lenin, o Stalin vai enganar o Trotsky. O Trotsky estava numa viagem, ele fica sabendo da morte do Lenin e pergunta assim: olha, eu só vou conseguir chegar no sábado. Que dia que é o velório? O velório era no domingo, tá? O velório era no domingo. O Stalin fala assim: não, o velório é no sábado. Então nem vem, porque você não vai conseguir chegar a tempo. Continua aí na sua viagem do partido, que é mais importante para a gente, porque o velório é no sábado, só que o velório era no domingo, tá? Então ele vai enganar o Trotsky. O Trotsky não vai no velório do Lenin, fica muito feio, tá? Porque ele era o braço direito do Lenin. Chega lá no velório, o Stalin carrega o Lenin, vai discursar, é ele quem vai discursar, vai debruçar no caixão, tarará. Ele tinha feito um Photoshop para colocar a foto dele perto do Lenin doente, né? Então, assim, Photoshop já nessa época, tá, gente? E aí, nesse momento, o Stalin já é visto como sucessor do Lenin, né? E o Stalin vai fazer o quê? Como ele está no poder e conseguiu vários cargos estratégicos de lealdade, ele vai organizar o exílio do Trotsky para o Cazaquistão. Então, o Trotsky volta, vai ser exilado, né? Vai ser convidado a ser exilado no Cazaquistão. Depois ele vai lá parar lá no México, vai ter um caso com a Frida,
Em 1940, o Stalin vai mandar um cara com uma picareta, né, para aparecer a foice do Partido Comunista, tá metendo a cabeça dele, né? Quem assistiu aí o documentário que eu mandei, perfeito, magnífico, viu, né? Até viu mesmo, viu a imagem. Enfim. Mas o Trotsky vai para o Cazaquistão, de lá ele vai para os outros países até chegar lá na Frida e para pegar a Frida lá. Então, o Stalin vai tirar o Trotsky do caminho dele, e aí, em 1927, ele vai ser considerado líder supremo da União Soviética. Ele vai automaticamente eliminar a NEP, né, essas políticas econômicas do Lenin, e vai implantar o plano quinquenal. Isso é muito importante para o livro. Quando vocês forem ler esse livro, vocês vão ver citando o plano quinquenal, que é um plano, gente, de ampliação da indústria, de ampliação da economia. Só que o Stalin vai usar o quê? A mão de obra dos campos de concentração, que é campo de concentração, tá, gente? E aí ele vai usar a mão de obra, a gente já vai falar sobre isso. Então, em 29, o que o Stalin vai fazer que eu coloquei aí? Ele vai colocar os camponeses contra os fazendeiros, que é kulak, que é diferente de gulag. Kulak são os donos de terra, né? Então, assim, o Lenin já tinha começado a reforma agrária, certo? Só que ele pegou os grandes proprietários. O Stalin vai pegar todo mundo. Você tem uma vaca, você é um kulak. Você tem uma cabana, você é um kulak, tá? Então, ou você vai ser executado ou você vai ser preso, ok? Então, em 29, quando Solzhenitsyn citar no livro, é essa ampliação da reforma agrária e o plano quinquenal do Stalin, ok, gente? E aí, o Stalin vai ampliar as ferrovias e as rodovias. Por que eu coloquei isso aí para vocês, gente? Porque ele vai usar a mão de obra do Gulag para fazer a Rússia crescer, a União Soviética, no caso. Desculpa. Mas ele vai usar a mão de obra dos presos, dos prisioneiros. O Solzhenitsyn vai falar bastante isso. Vai construir canais, ferrovias, rodovias, tudo com a mão de obra dos prisioneiros, que não tem crime nenhum. Por quê? A torrente que o Solzhenitsyn vai citar é que todo mundo é contra-revolucionário, principalmente no governo de Stalin. Olhou estranho assim, contra-revolucionário. Eles precisam de mais 10 mil para construir uma ponte. Prende 10 mil. Por isso que eu mandei aquele documentário para vocês. Olha, eu preciso de 30 mil pessoas lá naquele campo, lá na Sibéria, para construir. Não. Prende 30 mil pessoas. Passou na Rússia para prender. Entendeu? Então, você passa a ser um contra-revolucionário. Então, em 1930, o Stalin vai regularizar os gulags e eles vão passar a ser chamados de gulag. Então, não é mais a administração do campo, tá? A prisão vai ser chamada de gulag agora, ok? Não é mais administração, o gulag passa a ser gulag mesmo. É o nome do campo, é um gulag. Entenderam a diferença? Então, em 1930, vai ter essa alteração. O Stalin vai dar uma regularizada, vai aumentar, ampliar esses campos, porque era muito bom. Mão de obra gratuita, gente. E assim, morreu, amanhã você prende mais 10. Tá tranquilo, entendeu? É ilimitado. E esse aumento no número de presos que eu coloquei para vocês vai fazer com que o Gulag seja parte importante da economia da União Soviética, ok? Que é o trabalho escravo forçado e as pessoas que estavam lá, mesmo que elas estivessem desmotivadas ou morressem, elas poderiam ser substituídas, sempre. Vamos para a polêmica 1. O Holodomor, né? Gente, a Ucrânia, né, que nesse momento era um território da União Soviética, a Bielorrússia era da União Soviética, a Ucrânia era da União Soviética. A Ucrânia é um dos solos mais férteis do mundo, tá? O solo que tem na Ucrânia, a gente só acha na Argentina. Então, só a Ucrânia e a Argentina que tem esse solo, tá? Que é o Chernozem, acho que é esse o nome.
E aí, gente, a Ucrânia era responsável por alimentar a União Soviética, que não tem um bom solo de cultivo, ok? Só que dentro da Ucrânia, por conta dessa autonomia que a Ucrânia tem, tinham muitos rebeldes contra esse sistema soviético. Então, os ucranianos eram um problema para o Stalin, ok? O Stalin, o que vai fazer? Vai confiscar os grãos dentro da Ucrânia, vai matar os kulaks da Ucrânia, que eram as pessoas que sabiam cultivar aquela terra, certo? Ou seja, você vai deixar um monte de gente idiota cultivando a terra. As pessoas que entendiam do cultivo eram mortas, executadas. Ele vai cercar a área da Ucrânia, tá? Você não poderia sair daquele território para buscar alimentos, então você estava cercado, né? Ele vai aumentar a meta para a Ucrânia. Não conseguiu cumprir a meta, a gente toma os grãos que eram para vocês comerem. Não tem problema, vocês vão pagar a meta. O importante é pagar a meta. Então, com isso, acontece o Holodomor, tá, gente? Aumento da meta, cerca o território. Para cumprir as metas da indústria, não sei se vocês sabem, mas é necessário o algodão. Então, ele vai substituir algum desses cultivos de grãos para se alimentar por algodão para a indústria soviética. Então, além disso tudo, as pessoas começaram a cultivar coisas que não eram comestíveis, tá? Então, o Holodomor, que é morte por fome, tá? Significa morte por fome, vai matar números conservadores, cerca de 4 milhões de ucranianos, ok? Nesse período, vamos ter diversos casos de canibalismo que perduram até hoje, inclusive, né, porque virou uma tradição dentro da região, as pessoas que se alimentam, né, de outras pessoas. E aí, temos aí o Holodomor, que é esse período de genocídio, porque foi feito de forma arbitrária. Não foi feito de forma arbitrária, desculpa. E aí, gente, em 1937 eu coloquei aí que o Stalin temia por um golpe e ele começa o quê? A fazer o grande expurgo. É um período que vai ser muito citado aqui, tá? Porque uma quantidade de presos imensa começa a ir para os campos. Em 1934, vai morrer um dos braços direitos do Stalin, o Kirov, tá? É um caso que até hoje fica assim, nebuloso. Ele era um dos parceiros do Stalin, ele morre de forma suspeita. O Stalin vai usar essa morte, que muitos acham que foi ele que fez, né? Porque o Kirov estava ganhando aí ascendência dentro do partido. Ele vai falar assim: olha, gente, meu braço direito morreu, então eu preciso eliminar algumas pessoas do partido que podem ser, que estejam contra mim, tá? Então ele vai usar essa morte para começar uma perseguição dentro do partido. Então vai executar o grande expurgo de Stalin. E em 1934 também, gente, vai ser criada a NKVD, que depois vira KGB. Então a NKVD, que é a polícia soviética, né, de espionagem, que vai atrás dos contra-revolucionários, vai prender todo mundo, tá? Sem investigar, sem nada. É criada nesse período. O Stalin vai executar o grande expurgo dentro e fora do partido. Mais de 1 milhão de mortos, números conservadores, tá, gente? E aí, em 1939, o que vai acontecer, gente? Outra polêmica, né? Que tá lá no documentário que eu mandei para vocês. O Pacto Molotov-Ribbentrop, né? Então, assim, 1939 começou a Segunda Guerra, né? A Rússia, a União Soviética, desculpa, tentou fazer um acordo com a Inglaterra para que a Inglaterra cedesse o leste europeu para ela e ela entrasse aliada à Inglaterra. Mas a Inglaterra não aceita, tá? Então ele vai se aliar ao Hitler, por quê? Gente, lá atrás, lembra da Primeira Guerra? O Hitler participou da Primeira Guerra. Ele viu que a Alemanha não pode abrir dois frontes. E o outro fronte era da Rússia. Então, o que ele faz? Eu vou correr para fazer um pacto com Stalin
para que ele não me ataque. E aí eu tenha um fronte só. Então, ele foi inteligente, perspicaz. Ele lutou lá na guerra e ele sabia que na teoria dele, o que fez a Alemanha perder foi ter aberto esses dois frontes. Então, ele corre para fazer esse pacto com o Stalin, cede o leste europeu para o Stalin nesse pacto e combinam de dividir a Polônia, tá? Então, temos aí a guerra que vai acontecer, a gente vai entrar. Depois da assinatura desse pacto, a Alemanha vai invadir a Polônia, o Stalin vai invadir pelo outro lado a Polônia, né? Vão acontecer diversos massacres, diversos, principalmente dentro da Polônia. Em 41, gente, o Hitler já conseguiu o que ele queria do Stalin, né? E aí ele vai quebrar o pacto com o Stalin. E ele vai invadir a União Soviética, tá? Na operação chamada Barbarossa, ok? Em 45, guerra girando, tá, gente? Não vou entrar na guerra, não. Guerra girando, pipocando. O Stalin vai fazer aliança com a Inglaterra vai pedir ajuda para a União Soviética, para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão financiar armamento para a União Soviética, que vai ficar muito forte militarmente. E, quando está terminando a guerra, ele vai fazer uma reunião, né? Churchill, Roosevelt e o Stalin, né? Para definir o que será feito caso eles consigam chegar em Berlim. O Stalin vai correr para Berlim, né, para chegar primeiro. Nessa corrida que ele vai fazer, ele vai liberar, ele não, tá, gente? O Exército Vermelho vai liberar alguns campos de concentração nazistas, tá? Mas não são todos, são 20 campos. Os soviéticos liberam menos da metade, ok? O restante vai ser liberado pelos americanos e pelos ingleses. Então, gente, o Stalin vai correr para chegar em Berlim antes das outras nações que eram aliadas a ele, para mostrar serviço, para mostrar que ele é forte, e ele vai conseguir chegar, vai batalhar com a juventude hitlerista dentro do território de Berlim, vai fixar a bandeira lá soviética, o Hitler vai se suicidar, sabemos isso tudo aí. E aí, depois da guerra, acabou a guerra, o Stalin venceu a guerra, ele vai usar isso como arma para ele. Olha, eu venci o nazismo, mas se vocês olharem o documentário, vocês vão ver que não é bem assim. Ele era aliado do nazismo, só que chega um momento que ele precisa lutar porque o Hitler vai contra ele, né? A saúde do Stalin vai ficar debilitada, tá? As pessoas, por conta dessa entrada na guerra, vão começar a passar fome. Teremos uma fome em 1946. E o Stalin vai continuar as superproduções dele, a industrialização em larga escala, mesmo as pessoas com fome, ok? Ele já está com a saúde debilitada. As tensões entre União Soviética e Estados Unidos começam a aumentar, e aí começa essa guerra comunismo-capitalismo, que vai gerar o quê? Em 47, o início da Guerra Fria, ok? E aí, gente, em 49, para que a gente se situe lá na história, o Mao Tse-tung vai vencer a Guerra Civil Chinesa e ele, em um primeiro momento, é aliado do Stalin, depois eles vão romper, né? Então, o Mao Tse-tung vence a Guerra Civil Chinesa, vai implantar o plano quinquenal dele lá na China, né? E em 50, tá? O Stalin já tinha mandado o Beria, que vocês vão ler aqui nesse livro bastante sobre o Beria, vou mandar um documentário sobre ele. O Beria vai lá para a Coreia do Norte para implementar o comunismo dentro da Coreia do Norte. Só que o Kim Il-sung queria a parte sul da Coreia. E ele vai pedir ajuda para o Stalin. Já estamos em Guerra Fria. Guerra Fria, gente, foi fria. Por quê? O exército americano e o soviético não se enfrentaram diretamente, senão seria guerra quente, né? E aí, o que acontece? O Stalin não pode mandar as tropas soviéticas para lá, porque no sul estão as tropas americanas. Então, ele vai pedir ajuda para o Mao Tse-tung, e o Mao Tse-tung vai mandar tropas chinesas para lutar contra os americanos na Guerra da Coreia.
beleza? Situando várias histórias aí para vocês. Entre 48 e 53, eu falei que a saúde do Stalin está debilitada, né? Vários médicos falaram que ele deveria se afastar do poder, que ele estava com a saúde debilitada. E ele vai achar que isso é um complô para que ele entregasse o poder. Visto que os médicos eram judeus, ele vai começar uma luta contra os judeus. E aí vai acontecer um massacre, tá? Que é o complô dos médicos. Milhares de pessoas torturadas, mortas, presas. E nesse período, Stalin já estava organizando para criar um campo de concentração judeu dentro da União Soviética, nos moldes nazistas. Ok? Só que aí o que aconteceu? Ele morreu. Infelizmente, ele veio a falecer, né, gente? Que pena. Então, em 53, ele vai morrer. Logo depois, vai assumir o Khrushchev, né? Tem um governo transitório antes do Khrushchev, mas é indiferente. E aí, que é o Malenkov, o Khrushchev vai assumir e vai fazer o tal do discurso secreto, que é a condenação dos crimes de Stalin, ok? Mas, na verdade, gente, o Khrushchev matou um monte de gente, era tão ruim quanto o Stalin. Não, ninguém é tão ruim quanto o Stalin, né? Mas vocês entenderam, né? Também era um assassino, participou ativamente de vários expurgos, e vocês vão ler aí no livro que o Khrushchev tentou fazer uma abertura e desistiu, tá? Inclusive, ele baniu esse livro, o Doutor Zhivago, do Pasternak, sem ler, tá? Ele viu uma frase do livro e baniu da União Soviética, de tão liberal que ele era. Então, assim, basicamente é essa história que vocês vão pegar no livro, porque o período de Brezhnev já é a época de publicação do livro, então não tem por que entrar em detalhes.